Bom dia, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai ter aula de gramática, tá bom? Pessoal, o último conteúdo que a gente viu foi de sujeito oculto. Então, até agora, sobre a oração, a gente vem estudando sujeito e os tipos de sujeito, né? Só para lembrar vocês, sujeito é aquele termo que vai praticar uma ação ou receber uma qualidade que o verbo vai expressar, certo? Antes da gente começar a estudar sujeito, a gente estudou oração. Nessa aula sobre oração, eu falei para vocês, a maioria das orações era composta por sujeito e predicado, certo? Nós já estudamos algumas coisas sobre sujeito e agora a gente vai começar a estudar um pouco mais sobre predicado, tá bom? Então, só relembrando o conceito de predicado. Predicado é a parte da oração que contém o verbo e que traz informações sobre o sujeito. Eu até falei para vocês, quando a gente estava trabalhando o conceito de sujeito, que eu perguntava ao verbo, quem estava praticando aquela ação ou quem estava recebendo aquele estado. Quando eu obtinha uma resposta, aquela resposta era o sujeito. O que sobrava passava a ser o meu predicado. Obviamente, o que sobrava incluía o verbo, certo? Que é uma das partes mais importantes dentro do predicado. Então, repetindo, o predicado é a parte da oração que contém o verbo e traz informações sobre o sujeito. Tudo isso aqui a gente já tinha estudado, tá bom? Então, gente, se no meu predicado eu tenho um verbo, certo? Eu preciso saber mais informações sobre esse verbo. E as informações que eu preciso saber nesse momento é que os verbos, eles podem expressar estado ou qualidade ou expressar uma ação. Também podem expressar fenômenos da natureza. Vai falar sobre isso depois, certo? Então eu quero só que vocês tenham em mente que um verbo, ele além de expressar uma ação, ele pode também expressar um estado, uma qualidade. Quando o verbo, ele exprime uma qualidade ou um estado, eu vou chamar esse verbo de ligação. E quando ele for de ação, ele pode ser tanto transitivo quanto intransitivo. Porém, eu vou pedir para que vocês não se preocupem tanto com esse número 2 ainda, certo? Porque o tema da nossa aula de hoje é sobre o certo? Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês diferenciarem verbos que expressam ação e que expressam estado, tá? Então, eu tenho esse primeiro exemplo aqui. Ana correu 2 quilômetros. Então, eu tenho o verbo correu aqui, certo? Correr é uma ação. Então, aqui eu tenho um verbo que exprime uma ação, certo? No segundo exemplo, Ana é linda. É verbo, vem do verbo ser, tá? Então, ser é um estado, ok? Não é uma ação, é um estado, ok? Então, vamos lá. Eu falei que os verbos que expressam estado, eu vou chamá-los de verbo de ligação, certo? Por que eles têm esse nome? Verbo de ligação, de ligar. Nada mais é porque os verbos dessa natureza, eles têm a função de ligar uma qualidade ao sujeito. Como assim, Miss? Mamãe ficou preocupada. Mamãe ficou preocupada. Cadê o verbo? Ficou, certo? Quem ficou preocupada? Mamãe. Mamãe é o sujeito da oração. E o que aconteceu com a mamãe? Ficou preocupada. Então, preocupada, pessoal, é uma qualidade de mamãe. E aí eu tenho um verbo aqui, que é o ficou, e ele tem a função de ligar essa qualidade aqui ao sujeito que é mamãe, ok? Segundo exemplo, o rapaz parecia nervoso. O verbo aqui é parecia. Quem parecia nervoso? Rapaz. O rapaz é o sujeito, certo? Nervoso é a qualidade
do rapaz, é uma qualidade do rapaz, uma característica do rapaz. E o verbo parecer aqui, ele está ligando essa qualidade de nervoso ao sujeito rapaz, ok? Último exemplo, João anda triste. Quem anda triste? João. João é o sujeito, triste é a qualidade de João e o verbo andar está ligando essa qualidade a João. Quando eu tenho orações dessa forma, pessoal, eu digo que esses verbos eles são de ligação. Por quê? Porque estão ligando um adjetivo, uma qualidade, ao. Beleza? Pra frente. A qualidade que se liga ao sujeito eu vou chamar de predicativo do sujeito. Com calma. Eu tenho aqui a oração. Nós estamos ansiosos. Nós estamos ansiosos. Quem é o verbo? Estamos, do verbo estar, certo? Quem estamos? Nós. Então, aqui eu tenho um sujeito, tá? Bem aqui, pessoal, eu tenho uma característica de nós, certo? Uma qualidade, um adjetivo para nós, certo? Essa característica, esse adjetivo, eu vou chamar de predicativo do sujeito na oração. Por que é predicativo do sujeito? Ora, o predicado, ele não é aquele termo que traz informações sobre o sujeito. Então, a parte do predicado que carrega essa qualidade, tá? Eu vou chamar de predicativo do sujeito, certo? Se eu tenho um predicativo do sujeito, que é uma qualidade do sujeito, logo o verbo que está entre o sujeito e o predicativo do sujeito é um verbo de ligação, ok? Então vamos lá. Quais são os principais verbos de ligação? Ser, estar, ficar, virar, viver, andar, parecer, tornar-se, continuar, certo? Permanecer, tá? Exemplo, com ser, eu sou brasileiro. Quem é brasileiro? Eu. Sujeito, brasileiro, uma característica do sujeito. O verbo está ligando a característica ao sujeito. Joana e Antônio estão casados. Casados é uma característica de Joana e Antônio. Então, o verbo está ligando essa característica aos dois núcleos, tá? Paulo ficou nervoso. Nervoso é uma característica de Paulo, tá? Então, o verbo também está aqui com ação. Armando virou padre. Meu chefe vive estressado. Vanessa anda doente. Igor parece apaixonado. Maria tornou-se médica, tá? Saiu com errinho de digitação. Pedro continua animado. Rogério permaneceu amargo. Então, vocês estão vendo que todos esses termos aqui, brasileiro, casado, nervoso, padre, estressado, doente, apaixonado, médico, animado e amargo, são características do sujeito, características do sujeito, tá? Logo, o verbo que está nessa oração é verbo de ligação. Tudo claro? Então, para agora, é um conteúdo simples, né? O que é que falta? Repetição para que a gente consiga aprender o conceito, tá? A gente vai praticar agora. Para a classe, vocês vão fazer página 120 até 125. E em casa, vocês vão criar 10 frases usando verbos de ligação. Lembrando que as atividades devem ser enviadas ao Classroom, na sala de gramática, nas respectivas postagens. Vou fazer a postagem de classe e a postagem de casa e vocês vão tirar foto e me mandar por lá, bem? Então, qualquer dúvida, vocês já sabem onde me chamar. Até a próxima.